Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados. Estamos aqui com mais uma aula. Esse canal foi criado para ajudar você a poder entender contabilidade, você que sempre quis aprender, você que tem dificuldade, ou fez um curso e de repente não entendeu nada, ficou com dificuldade. Então, esse canal foi criado para poder ajudar você a entender contabilidade. Tá? Então, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, isso é bastante importante aí para podermos continuar o nosso trabalho. E hoje, na aula de hoje, eu vou falar sobre o princípio da competência dos exercícios. Então, o que é o princípio da competência? Tá? Então, antes de mais nada, princípio contábil, ele é o quê? Ele é o alicerce, né? Ele é o fundamento da contabilidade. Ele é muito importante você saber o princípio, por quê? Para poder trabalhar melhor, entender melhor como é que funciona a dinâmica contábil. Como eu falei para vocês, contabilidade não é matemática. Contabilidade é uma ciência, ela é subjetiva. Então, quando eu pego aquela operação, eu tenho que entender como é que eu vou contabilizar, né? Se vai para ativo, se vai para passivo, qual que é a contrapartida, se é receita, se é despesa ou se é uma obrigação. Então, se eu entender o princípio contábil, ele vai ajudar você a poder ter destrinchar esse mistério e poder entender como é que funciona a contabilização, tá? Então, princípio contábil, ele está onde, antes de mais nada? Ele está previsto na lei. Se você pegar o artigo 177 da Lei das SAs, ele vai dizer o quê? Que a escrituração da sociedade tem que obedecer os princípios de contabilidade geralmente aceito. Então, a lei determina. Então, não é que o contabilista ou os órgãos de contabilidade determinam, porque a lei assim determina. Então, a sociedade, quando ela for fazer as suas demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, as demonstrações de patrimônio líquido, a demonstração de fluxo de caixa, tem que obedecer os princípios de contabilidade geralmente aceitos. E a lei, além de determinar que você siga os princípios de contabilidade, ele determina o quê? Que você siga o princípio da competência. Então, o que é o princípio da competência, gente? O que é o princípio da competência dos exercícios? O princípio da competência, ele é um princípio que, quando a gente começa a estudar contabilidade, principalmente para advogado, ele tem um pouco de dificuldade para entender, mas depois que entende fica fácil, né? Por quê? Porque nós estamos acostumados, na pessoa física, a tributar e declarar os nossos rendimentos pelo regime de caixa. O que é o regime de caixa? Você vai reconhecer pelo recebimento e pelo desembolso do valor, tá? Então, regime de caixa, você vai reconhecer a receita, o valor quando ele ingressar e a despesa quando ela sair. Já o regime de competência é diferente. O que ele determina? Que você vai reconhecer receita e despesa de ativo e passivo pelo seu fato gerador, independente de recebimento, entrada de caixa, independente de desembolso, saída de caixa, tá? Então, é muito importante isso, porque o regime de competência, você vai reconhecer receita e despesa, ativo e passivo, sempre pelo seu fato gerador, quando a operação ocorrer, tá? Então, o que é importante nisso? Porque a hora que você olhar o balanço vai estar contabilizado os bens e direitos, os ativos, os passivos, as obrigações, as suas receitas e despesas, sempre por competência, por fato gerador. Então, aquele ativo que está lá, aquele direito que está lá, não representa necessariamente naquele momento, na contabilização, que entrou dinheiro na sociedade. Ele é um valor que vai entrar no futuro. Por exemplo, vamos dar exemplo de receita pelo regime de competência. Quando é que eu reconheço uma receita pelo regime de competência? Tá? Numa venda a prazo, por exemplo. Então, eu vendo uma mercadoria ou presto um serviço, né, cujo recebimento é a prazo, que eu vou receber daqui a 30, 60, 90, 120 dias, eu vou reconhecer a receita como? Pelo seu fato gerador, pela competência. No momento que eu emito a nota fiscal, no momento que eu entrego a mercadoria, faço a tradição, no momento que eu faço a prestação de serviço, tá? Então, eu vou reconhecer, por exemplo, uma prestação de serviço ou uma venda de mercadoria agora no mês de abril, cujo recebimento vai ocorrer a partir de maio, por exemplo. Então, vou receber maio, junho, julho, agosto, mas a receita já foi reconhecida no mês de abril, pelo seu fato gerador, né? Um exemplo de despesa que eu vou reconhecer pelo fato gerador: tributos. Então, vamos imaginar, fechei o faturamento do mês de março. Então, fechei lá R$100.000 de faturamento. Então, qual que é a competência? Que eu tenho que reconhecer a despesa do ICMS, por exemplo, a despesa do ISS, se for uma prestação de serviço, a despesa do PIS/COFINS, a despesa do IPI. Eu vou reconhecer pelo fato gerador em março.
Então, eu fechei faturamento em março, apuro o tributo, né? Calculo o tributo, né? Em março, contabilizo em março, só que o pagamento vai ocorrer em abril, por exemplo. Tá? Então, eu vou reconhecer a despesa pelo fato gerador em março, já o pagamento vai ocorrer em abril. Outro exemplo clássico de reconhecimento de despesa por competência, despesa de seguro. Vamos imaginar uma sociedade que vai fazer o seguro de seu estabelecimento ou da sua frota de caminhões, por exemplo. Então, quando ela paga o prêmio do seguro, vamos imaginar que custou R$ 12.000. Tá? Quanto que ele reconheceu de despesa? Vou reconhecer no resultado agora 12.000, eu vou pegar essa despesa, esse valor, eu vou dividir pelo prazo da pólice, normalmente são 12 meses, e vou reconhecer 1/12 ao mês. Então, pelo princípio da competência, eu tenho que reconhecer essa despesa 1/12 ao mês, ou seja, ela vai ser contabilizada como despesa à medida que vai vencendo a pólice. Tá? E vamos imaginar, se ocorrer um sinistro no meio do caminho. Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou receber a indenização lá do seguro, né? E não reconheço mais despesa. Mas eu tenho que reconhecer essa despesa 1/12 ao mês. Tá? Então, isso que fala o regime de competência dos exercícios. Tá? Então, ele é diferentemente do regime de caixa. Tá? Ele está previsto na lei das SAs, no artigo 177, que vai determinar que as sociedades devem escriturar as suas demonstrações contábeis com base nos princípios, observar os princípios de contabilidade geralmente aceito, né? E tem que observar o regime de competência dos exercícios, tá, gente? Então, é isso que eu tinha que falar para hoje. Na aula passada a gente falou do princípio da continuidade e o princípio da entidade. São dois princípios importantes, né, que começam o estudo dos princípios contábeis, né? Então, se você não assistiu, assiste, é importante para você poder entender, né? Porque se a gente verificar depois, todos os princípios ficavam sendo interligados, tá? E hoje a gente falou do princípio da competência e na aula que vem nós vamos falar do princípio da oportunidade e o princípio do registro pelo valor original, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o seu like. Quiser fazer um comentário, alguma crítica, ela sempre será bem-vinda. E continue aí nos assistindo e seguindo no canal. Obrigado, gente. Até a próxima aula. Muito obrigado.